Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse breve vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o sentido da vida, que é uma das questões filosóficas mais relevantes, uma das questões mais complexas também. É uma questão que alguns filósofos tentam simplesmente descartar como absolutamente sem sentido, como um erro categorial, mas é uma pergunta que inquieta praticamente todo ser humano. Todo mundo se pergunta em um momento ou outro qual o sentido da vida, por que nós existimos. Nós gravamos recentemente em nosso podcast um episódio sobre isso e lá a discussão está um pouco mais ampla, um pouco mais completa do que a gente pode fazer aqui em um vídeo no YouTube. Então nós vamos dar aqui alguns breves apontamentos nesse vídeo, mas eu recomendo que você ouça também o nosso episódio no podcast, no Spotify, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você ter uma dimensão maior sobre as possíveis respostas que a gente pode dar a essa inquietante pergunta: qual o sentido da vida? Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término, e é um curso que oferece certificado ao final. Nosso objetivo é colocar você em contato com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Então, voltando ao nosso tema, qual o sentido da vida? Que nós estamos gravando aqui nessa locação belíssima aqui na Irlanda. Bom, o sentido da vida, né? O que a gente quer dizer, em primeiro lugar, por sentido? A gente quer dizer direção? A gente quer dizer significado? Ou a gente quer dizer propósito? Na verdade, são essas três coisas que estão envolvidas quando as pessoas se perguntam pelo sentido da vida. E uma das reflexões mais interessantes sobre essa questão foi escrita por Albert Camus, um filósofo francês argeliano, que escreveu uma obra chamada O Mito de Sísifo. Essa obra é baseada no mito grego de Sísifo, e vou contar rapidamente aqui qual é a história para vocês entenderem então. O Sísifo, ele foi o rei da cidade de Corinto, e ele era um cara que era um rebelde contra os deuses e tentou ludibriar a morte várias vezes. O que aconteceu é que, no final das contas, o Sísifo foi condenado pelos deuses. Só que a condenação dele foi uma condenação extremamente engenhosa. Porque vejam só, quando a gente pensa assim, uma condenação para alguém ficar a eternidade inteira, né? Quando uma pessoa, um gênio maligno, ele é muito criativo, né, ele acaba dando uma punição como a que o Sísifo teve. Porque, pense bem, se coloque no lugar de um Deus. Se você tem uma pessoa que você odeia e você quer condenar essa pessoa a fazer uma coisa terrível por toda a eternidade, né, a sofrer da pior forma possível, o que você faria se você fosse um Deus? Alguns pensam, talvez eu colocaria o cara queimando no fogo do inferno, por exemplo, como acontece no cristianismo. Ou então o cara sofrendo torturas a eternidade inteira. Mas não foi isso que os deuses gregos fizeram. Eles condenaram o Sísifo simplesmente a executar uma tarefa sem propósito, sem sentido, por toda a eternidade. Então era basicamente o seguinte: o Sísifo foi condenado a pegar uma pedra, rolar uma pedra montanha acima. A gente pode talvez até imaginar uma montanha como essa, ou talvez maior, né? A gente não sabe exatamente o tamanho da pedra, mas alguns imaginam que seja uma pedrinha pequenininha, outros uma pedra grande que ele tinha que ir rolando, empurrando, mas enfim, isso não interessa. O que interessa é que quando o Sísifo chegava lá no alto da montanha com essa pedra, ela rolava montanha abaixo e ele tinha que recomeçar o trabalho de novo. Vejam só, essa é uma tarefa completamente sem sentido, uma tarefa absolutamente fútil. E essa foi a condenação do Sísifo, porque os deuses entenderam que a pior coisa que alguém pode estar condenado a fazer é uma tarefa sem sentido. E o Albert Camus, inclusive, fala que esse mito de Sísifo é a situação do operário moderno, né? Ele, inclusive, cita a questão do operário e fala o seguinte: olha, o operário hoje ele trabalha todos os dias fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas tarefas, e as suas tarefas absolutamente não têm sentido algum. Só que essa situação só é trágica, né, o Camus afirma, quando o operário ele tem consciência disso, quando o operário ele se dá conta: peraí, o que eu estou fazendo? E não só o operário, a gente pode considerar também, por exemplo, né, essas tarefas domésticas, né? Imagina só, às vezes a gente lava louça e passa algumas horas e a
pia está cheia de novo de louça para a gente lavar. A gente lava roupa também e a pilha de roupa também não para de crescer. E a gente fica sempre fazendo aquelas mesmas tarefas cotidianas que parecem nunca acabar e que parecem não ter significado algum. E quando a gente para pensar nessas questões, a gente percebe que a nossa situação ela é como a de Sísifo. Agora, é uma situação que só é trágica quando a gente para pensar. Quando a gente fala sobre o sentido da vida, a gente pode abordar a questão de pelo menos duas formas, né, no mínimo. Uma questão que pressupõe a existência de Deus e uma questão que vai partir do ateísmo. Mas será que o acréscimo de Deus, essa discussão, será que ele resolve algum problema? Será que se Deus existe, a gente tem propósito na vida? E será que se Deus não existe, a vida não tem significado, propósito algum? Bom, vejam só, a gente vai tentar analisar essa questão dessas duas perspectivas e fazer algumas críticas a ambas, né? Porque nenhuma dessas duas perspectivas vai oferecer uma resposta totalmente satisfatória. E é por isso que a filosofia existe, né? Porque não existe resposta satisfatória para a maioria das questões que nós nos colocamos filosoficamente, né? Então vejam que inicialmente a gente deve abordar pelo menos duas formas de tentar descartar a questão. Nós mencionamos no início desse episódio que alguns pensadores, eu falo pensadores de forma geral, não só filósofos, eles tentam descartar a questão e a filosofia analítica, por exemplo, ou a filosofia da linguagem. Eles tentam falar o seguinte, olha, quando você pergunta pelo sentido da vida, bom, essa pergunta em si já é sem sentido, porque sentido é uma função de proposições. Eu posso perguntar qual o sentido da frase a vida tem um sentido. Eu pergunto pelo sentido da frase, mas eu não posso perguntar pelo sentido da própria vida. E a filosofia analítica, quem conhece um pouco do que a filosofia da linguagem fez no século XX, vai perceber que a filosofia analítica ela vai considerar a grande maioria dos chamados problemas filosóficos como pseudoproblemas. Então, essa é uma forma de descartar a questão. Falar o seguinte, olha, qual o sentido da vida? Sua pergunta aqui não tem sentido. Para que você está fazendo essa pergunta? Então, isso descarta a questão. Mas reparem que a maioria das pessoas não se dá por satisfeita com essa resposta. Isso pode satisfazer o pessoal da filosofia da linguagem, mas a maioria absoluta das pessoas que estão nesse planeta não se sentem satisfeitas ao simplesmente descartar a questão. E tem um outro pensador, por isso a gente falou pensador e não só filósofo, que foi o Freud. O Freud ele também falou o seguinte, olha, quando o indivíduo se pergunta pelo sentido da vida, ele está doente. Isso é sentido de talvez uma libido insatisfeita, uma libido que não consegue encontrar satisfação. E de fato, geralmente essas perguntas aparecem em várias pessoas, para vários indivíduos, quando eles estão passando por uma fase ruim. Mas isso também não responde à questão. O Freud apontar que a questão surge quando o indivíduo está doente, isso também não responde à questão. E a gente pode, inclusive, nos apoiar num outro texto de Freud, que é Luto e Melancolia, quando ele fala o seguinte, olha, às vezes o indivíduo melancólico, ele tem a ideia seguinte, às vezes ele perdeu, a melancolia acontece quando o indivíduo perde um objeto, quando ele termina um relacionamento, por exemplo, o namorado termina com a namorada, ou vice-versa, e aí eles entram no período de melancolia. Aí o Freud fala que nesse momento, no momento de melancolia, o indivíduo ele tem a tendência a se auto-rebaixar, a se fazer severas críticas, a se achar mesquinho, a achar que ele não vale nada. E o Freud fala o seguinte, pois é, mas isso é verdade, porque a gente é assim mesmo. Aí o Freud fala, olha, a questão é saber por que é que os indivíduos só têm acesso a tais verdades quando eles estão doentes. Então, se a gente se basear nessa reflexão de Freud em Luto e Melancolia, a gente pode dizer a mesma coisa sobre o sentido da vida. Por que o indivíduo só se pergunta pelo sentido da vida quando ele está doente? Então vejam que essas duas formas de evadir, de talvez desqualificar a questão, elas não vão funcionar muito bem para respondê-las. Talvez elas podem explicar alguns aspectos das questões, alguns aspectos da questão, perdão, como por exemplo falar quando a pergunta surge, Freud, por que está doente? E a filosofia analítica, olha, esse é um erro de linguagem, mas a gente ainda busca por uma resposta. E as respostas, como a gente já falou, elas podem ser a partir do teísmo, a partir da crença em Deus e a partir do ateísmo. A questão é, se Deus existe, vamos lá. Se Deus existe, a gente pode considerar que Deus ele tem um propósito, olha assim, Deus ele diz que nós existimos por essa razão, então pronto, é por isso que nós existimos. Alguns filósofos como Jean Paul Sartre vão falar o seguinte, olha, ainda bem que Deus não existe, porque se Deus existisse,
nós seríamos limitados. Enquanto seres humanos, a gente só poderia fazer uma única coisa, que é aquilo a que Deus nos planejou. Isso, por analogia, é como se fosse uma questão de um artefato, um objeto qualquer. Porque, por exemplo, quando o indivíduo ele vai criar um lápis. Bom, o lápis ele foi criado com uma determinada finalidade, que é escrever. Um apontador de lápis, ele também é criado com esse propósito. Então, a gente percebe que nós criamos objetos no mundo material tendo propósito, e aí a gente, por analogia, pensa o seguinte: olha, se tudo que existe, que é criado, que é criação humana, existe para um propósito, para alguma coisa, e nós, enquanto criação de Deus, a gente também existe com algum propósito, não é? E aí a gente tenta se perguntar, olha, então qual o nosso propósito enquanto criaturas de Deus? E o Sartre vai responder, nenhum, porque Deus não existe. O ponto de partida do Sartre é esse, e se Deus existisse, a gente teria que seguir os planos ali do Criador. Então o Sartre vai falar que ainda bem que Deus não existe, porque isso seria uma limitação. Então, mas será que se de fato Deus existisse, e se de fato Deus falasse, olha, vocês existem para isso, isso seria uma resposta satisfatória? Porque a gente pode muito bem não gostar do propósito de Deus para nós. Alguns cristãos vão falar, o propósito é servir a Deus, viver uma vida moral e servir a Deus. E se eu não quiser servir a Deus, pelo que a gente entende de Deus, através da religião cristã, por exemplo, e se o indivíduo não gosta disso? A vida pode não ser satisfatória, pode ser uma vida vazia. Você pode dar essa resposta, mas talvez não é isso que o indivíduo quer. Nem todo mundo vai gostar, vai sentir prazer, vai extrair alguma satisfação tendo que seguir as ordens de algum Deus. Então dizer que o sentido da vida é viver de acordo com uma determinada doutrina religiosa parece também não ser uma resposta satisfatória. O que o ateísmo vai tentar fazer é falar o seguinte, olha, em vez da gente falar de o sentido da vida, de uma coisa assim extremamente grande, talvez megalomaníaca, talvez a gente possa falar de sentidos da vida. Dizer que a vida ela tem pequenos sentidos, pequenos significados. Porque talvez a questão em si ela já seja absurdamente grandiloquente, uma questão absolutamente grande demais para a gente tentar responder. E talvez a gente mesmo não entenda o que é o sentido da vida, porque a pergunta ela é grande demais. E quando a gente aponta Deus também como resposta, a questão é, Deus em si é incompreensível, É isso o que a Bíblia nos ensina, é isso que a tradição cristã nos ensina. Bom, se Deus é incompreensível, por que a gente compreenderia o sentido da vida? Então, assim, quando as pessoas se perguntam qual é o sentido da vida, elas querem entender a resposta. E você dizer que talvez, o sentido da vida é Deus, bom, mas eu não entendo Deus, então a resposta em si ela também não satisfaz. Então percebam que a questão ela tem esse aspecto. Agora, nessa questão, a gente também gostaria de fazer um recurso aqui à literatura chamada pop, porque eu acho que existe um tratamento, uma certa parábola, essa questão do sentido da vida, que foi dado no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro é muito interessante e num determinado trecho a gente vai ver a seguinte parábola. Alguns filósofos intergalácticos, eles construíram um megacomputador que deveria então responder qual o sentido da vida, do universo e de tudo que existe. Então eles construíram um computador e o computador ficou 7 milhões e meio de anos tentando descobrir a resposta do sentido da vida. E aí depois de todo esse tempo, o computador anunciou, encontrei a resposta para o sentido da vida. E aí todo mundo ficou eufórico, porque finalmente descobriríamos, eles iriam descobrir qual o sentido da vida. Ninguém mais precisaria pensar nessas questões, porque estaria ali, o computador descobriu. E aí, quando foram pegar a resposta com o computador simplesmente anunciou 42. 42. O sentido da vida é 42. E ninguém entendeu absolutamente nada. Como assim o sentido da vida é 42? A gente faz uma pergunta grandiosa dessa e depois de milhões de anos calculando, o computador chega a essa resposta, 42? E aí o computador fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, olha, eu acho que o problema é que vocês não entenderam de fato a pergunta, ou seja, vocês não estão entendendo o que vocês estão querendo saber. Uma vez que vocês tiverem clareza na questão, vocês também vão entender a resposta. Então, vejam só, é muito divertido essa parábola, falar que o sentido da vida é 42, porque é uma resposta que a gente não compreende.
E talvez não será a questão muito grande, a questão ela talvez não será além do que a gente pode compreender. E será que se a gente de fato tivesse a resposta certa, a gente compreenderia? É por isso que talvez dizer o sentido da vida é Deus seja análogo a dizer o sentido da vida é 42, porque é uma resposta que a gente não consegue compreender. E aí por isso que vem a questão, já que a pergunta ela é grande demais, talvez a gente possa encontrar o sentido da vida a partir de pequenas coisas, a partir de pequenas atividades, né? E nós vamos criar este sentido. Isso que o ateísmo vai falar, né? O sentido da vida não é algo que a gente vai buscar lá fora, não é algo que a gente está lá, né? Aquela ideia grega, né, do aletheia, né? A verdade que é desvelada, que é descoberta, né? Não, a ideia é que nós criamos sentido. Alguns cristãos vão até dizer, não, mas como que a gente vai criar sentido, né, no mundo totalmente randômico, porque o universo parece não ter sentido nenhum. Como é que a gente vai criar sentido? Bom, da mesma forma que a gente cria textos belíssimos, da mesma forma que Homero escreveu a Ilíada, a Odisseia, que Shakespeare escreveu as suas obras, da mesma forma que Beethoven pegou notas totalmente randômicas e criou música a partir daquilo, né? Enquanto seres humanos nós conseguimos imprimir ordem às coisas. E por que não também dar sentido à própria vida, à própria existência? Então talvez a questão seja por aí, né? Nós mesmos criarmos sentido para a vida. A gente só não pode confundir a questão de uma felicidade subjetiva com o próprio sentido da vida, né? Porque às vezes a gente pode confundir estar feliz ou estar se sentindo bem como se aquilo fosse o próprio sentido da vida, e a questão não é exatamente assim. A gente se sentir bem, a gente se sentir feliz não é a resposta à questão. Então vejam que essa discussão na filosofia, ela está aberta, né? Não é uma discussão que a gente vai fechar, que a gente vai apresentar nesse vídeo uma resposta definitiva. O que a gente quer apresentar nesse vídeo aqui são alguns caminhos, são alguns esboços, algumas tentativas de responder a essa questão, né? Vocês perceberam que a gente tentou abordar algumas tentativas de solução por parte, né, dos cristãos, dos teístas. A gente apresentou algumas tentativas de resposta por parte dos ateus, né, mas um não vai concordar com o outro, né? Os cristãos não vão achar que é possível a gente criar sentido para a nossa própria existência, né? E eu gostaria de abordar também essa questão da imortalidade, né? Porque mesmo que a gente crie sentido, né, mesmo que a gente perceba que a gente tem grande satisfação em pequenos momentos da vida, né, talvez você está num lugar belíssimo como esse, você sente uma enorme paz interior em estar num lugar assim, talvez a gente possa até pensar o seguinte, olha, mas do que adianta tudo isso se a gente vai morrer? E aí entra a questão da imortalidade, porque tudo bem, a gente pode até criar sentido, mas tudo isso que a gente cria, cada momento que a gente experimenta vai acabar com a nossa morte. E então parece que nada mais faz sentido diante da questão da mortalidade. Bom, mas será que uma vida imortal seria uma vida com significado? E eu quero fazer aqui um seguinte experimento de pensamento. Imagine só que a gente vive eternamente. Não só vive eternamente, mas também com juventude e saúde, né? Porque isso é importante. Imagina, a gente ser imortal, mas ficar velho e doente, né? Também não deve ser uma imortalidade desejada, né? Mas vamos imaginar a situação, a gente vai viver para sempre e também com juventude e saúde. Bom, se isso acontecer, o resultado é que depois de um longo tempo, tudo vai perder a graça no mundo. Porque tudo que a gente experimenta de novidade, cada lugar que a gente conhece, tudo isso vai perder aquela sensação, aquela euforia que a gente experimenta quando a gente passa pelas coisas pela primeira vez, né? E tudo que a gente pode fazer hoje, a gente pode também fazer amanhã, e fazer depois de amanhã, e fazer depois. Então não vai ter nenhum senso de urgência para absolutamente nada. Bom, se eu sou imortal, que diferença faz eu fazer alguma coisa hoje ou fazer daqui a 200 anos? Não faz diferença absolutamente nenhuma, porque eu não vou morrer, eu não tenho pressa. E por isso alguns filósofos vão dizer, olha, é justamente a consciência da mortalidade o que confere a cada momento o seu valor único. É justamente porque a gente sabe que o relógio está correndo, a gente vai morrer em algum momento, então a gente tem que fazer as coisas agora. Cada momento é único e nenhum momento volta.
Então percebam que a imortalidade também parece não ser uma resposta à questão do sentido da vida, porque a imortalidade ela é parte, como por assim dizer, do pacote, né, da crença em Deus. Porque você tem a crença em Deus, esse Deus ele garante a nossa imortalidade, que a gente tem uma alma e que a nossa vida vai de certa forma continuar no além. Né? Mas vejam que o simples fato de sermos imortais também parece não emprestar sentido à nossa existência. E talvez a questão seja muito mais interessante a gente pensar que a gente vai morrer algum dia, porque torna cada momento único. Numa situação de imortalidade a gente pode até pensar, talvez algumas pessoas queiram viver 200 anos, mas será que a vida vai ter graça depois de 200 anos? A gente já vai ter experimentado tudo, talvez não seja assim uma coisa tão interessante viver para sempre sem nunca morrer. Bom, então foram essas aí algumas das reflexões, lembrando que a gente fez essa discussão também no nosso podcast lá no Spotify ou então em outras plataformas, em outros agregadores. Você pode ouvir um pouco mais sobre isso em nosso episódio lá. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição desse vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima.